o nosso texto desta manhã. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. O tema da nossa mensagem é o homem do pecado. Eu preciso, antes de passar a leitura, explicar que essa mensagem é a continuação de uma mensagem que eu trouxe à igreja numa manhã de domingo, agora no mês de janeiro, sobre a apostasia dos últimos tempos. Naquela oportunidade eu disse que a apostasia vai coincidir com a manifestação do anticristo, mas nós não teríamos tempo naquela oportunidade para falar sobre este segundo assunto. Então é como se fossem dois sermões em um. E se você não ouviu o primeiro sermão, ou se você quer ouvi-lo novamente, está disponível lá no YouTube. Uma dica preciosa: se você for no canal da igreja no YouTube, é IB Mata da Praia, e você chega no nosso canal e você clica lá na playlist, você vai encontrar todos os sermões, todas as mensagens. Você pode ouvir a mensagem, você pode compartilhar, levar adiante a mensagem, porque ali você não tem o culto todo, tem só a mensagem. E você vai encontrar os estudos sobre Apocalipse, você vai encontrar os estudos sobre Hoje é Tempo. Eu quero aproveitar para agradecer à nossa equipe de comunicação que fez essa gentileza. Então tem muito material lá no canal, nas playlists, e inclusive você pode acessar lá este sermão que foi pregado recentemente sobre a apostasia dos últimos tempos. Sermão este, do qual a mensagem desta manhã é uma continuação. Vamos falar sobre o homem do pecado. E o nosso texto, um dos mais desafiadores do Novo Testamento, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica e diz: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos disse estas coisas, quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua carne. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Duas coisas vão acontecer no final dos tempos: a apostasia, o voltar as costas para Deus,
da humanidade e até mesmo de muitos que se dizem cristãos, e a manifestação do anticristo, que será o líder da grande e última perseguição. Então o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas informações preciosas a respeito deste segundo assunto. Paulo começa dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 1, que duas coisas acontecerão juntas no final dos tempos: a volta de Jesus e a nossa união com Ele. Versículo 1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, então no fim dos tempos, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, a igreja vai se encontrar com Jesus. Os mortos ressuscitados e os vivos transformados, salvos, crentes, lavados no sangue do Cordeiro, serão arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, e então estaremos para sempre com o Senhor. Essas são palavras do apóstolo Paulo em outras de suas cartas, em outros dos seus textos. Então, Paulo começa falando sobre isso, sobre duas coisas que vão acontecer no mesmo dia. Jesus vai voltar e a igreja vai se encontrar com Ele. Eu trouxe para vocês um resuminho da escatologia. Se você quiser tirar uma foto, fazer um print, eu vou dar um tempo para você para isso. É um resumo. A gente já trouxe isso aqui no estudo sobre o Apocalipse, quando a gente falou especialmente sobre a posição da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira a respeito da escatologia, e é como se encontra nesse slide, e você tem aí também os versículos bíblicos orientando neste sentido. Então a gente vê ali Jesus voltando. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, os salvos serão levados ao encontro do Senhor e acontecerá o juízo final. Paulo está falando sobre isso, sobre as duas coisas que acontecerão no mesmo dia: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Muito bem. E aí Paulo continua dizendo que duas coisas vão ter que acontecer antes. Você já fotografou, já fez o print, então a gente pode passar para a próxima imagem. Antes de Jesus voltar e da gente se encontrar com Ele, duas coisas vão ter que acontecer, que são a apostasia dos últimos tempos, sobre a qual nós falamos em outra oportunidade, e a manifestação do anticristo. Irmãos, verso 2, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Poxa, qual o problema de achar que o dia do Senhor está já perto? Essa expressão, já perto, lá no grego, significa já chegou. O problema ao qual o apóstolo Paulo estava se referindo, e que aconteceu nos dias do Novo Testamento, é que alguns crentes estavam tão certos da volta de Jesus, e isso é bom, que esses crentes diziam: Jesus vai voltar hoje. E se Jesus vai voltar hoje, para que trabalhar? Para que estudar? Isso seria bobagem, falta de fé. Então estes irmãos entregavam os seus empregos, largavam os seus serviços, afinal de contas, Jesus vai voltar hoje. E censuravam os crentes que não faziam isso. Você não tem fé, porque você está estudando. Você está comprando uma casa, você está trabalhando, para que tudo isso se Jesus vai voltar hoje? E eles se achavam mais crentes, porque viviam esperando Jesus voltar hoje. Acordava de manhã, sentava na porta de casa,
ficava sentado olhando para o céu, naquela certeza: Jesus vai voltar hoje. Quando chegava a hora do almoço, e a barriga roncava, o irmão dizia: eu acho que Jesus vai voltar depois do almoço. Então ele tinha que comer. Mas como que ele ia comer se ele não estava trabalhando? Você já deve ter imaginado o que ele fazia. Ele ia filar a boia na casa do irmão. Aquele mesmo irmão que ele desprezava, ele batia na porta: ô irmão, vim aqui almoçar. Comia lá na casa do irmão, voltava para casa, sentava na porta, olhava para o céu e dizia: Jesus vai voltar hoje. Quando chegava na hora da janta, ele pensava: eu acho que não é hoje, não, acho que é amanhã. E adivinha o que ele fazia? Ia filar a boia na casa do irmão. Isso ficou tão sério que o apóstolo Paulo teve que escrever: quem não quer trabalhar, também não coma. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. Então, isso era muito ruim, porque nessa visão de vai voltar hoje, não voltou, alguns começavam a abandonar a igreja. Eu esperei Jesus 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele não veio, acho que ele não vem mais. Então Paulo quer corrigir este erro. E ele vai dizer então que para Jesus voltar, antes tem que acontecer 2 coisas. Versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. Isto o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, sobre a qual falamos alguns domingos atrás, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo vai falar mais sobre isso, sobre esse personagem que ele chama de o homem do pecado. Mas você vai encontrar outros nomes para esse personagem no Novo Testamento: o homem do pecado, o iníquo do pecado, o filho da perdição. As cartas de João chamam ele de anticristo, e o Apocalipse chama ele de primeira besta. Então é a mesma pessoa, são nomes diferentes para a mesma pessoa, para o mesmo indivíduo. Que indivíduo é esse que vai se manifestar antes da volta de Jesus? Versículos 4 e 9. Versículo 4. Esse indivíduo se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Versículo 9. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então há 3 coisas a respeito do anticristo. Primeiro, ele será o líder da grande perseguição. Isso fica muito claro, especialmente no livro de Apocalipse. Segundo, ele é alguém que se coloca no lugar de Deus, que se faz passar por Deus, que exige adoração. Isso fica claro aí no versículo 3. E em terceiro lugar, ele é alguém que recebe o seu poder do próprio diabo. Ele não é o diabo. Ele é um homem usado pelo diabo. No Apocalipse, a primeira besta, que representa o anticristo, recebe o seu poder do dragão, que representa Satanás. E aí ele vai juntar o mundo inteiro numa perseguição ao povo de Deus, e ele vai enganar muitas pessoas, porque do diabo lhe será dado este poder de, inclusive, realizar muitas maravilhas. E, na verdade, essas maravilhas, estes sinais, serão operados pelo poder de Satanás. O anticristo já chegou, já está vivo, já está agindo? Sim e não. O versículo de número 5 diz: não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado.
pois o mistério da iniquidade já opera. Olha o que Paulo está dizendo aqui. O mistério da iniquidade já opera. João diz a mesma coisa com outras palavras na sua primeira carta. João diz que muitos anticristos já têm saído pelo mundo. João fala assim: vocês ouviram que vem o anticristo? Pois é, muitos anticristos já têm saído pelo mundo. Então a gente pode falar de os anticristos no plural e de o anticristo no singular. Os anticristos com um Azinho minúsculo e o anticristo com um A maiúsculo. Todo mundo que se coloca contra Cristo é anticristo. A gente poderia colocar nessa lista Hitler, Stalin e tantos outros ditadores odiosos da história da humanidade. Foram uma espécie de anticristo, uma amostra grátis do anticristo, mas não foram o anticristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O mistério da iniquidade já opera, mas ainda não na sua plenitude. Os anticristinhos já estão por aí perturbando, mas o anticristão, esse ainda não se manifestou. E por que não se manifestou? Diz o apóstolo Paulo. Porque há alguma coisa impedindo essa manifestação. E aí nós vamos até o versículo 7. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Existe alguma coisa impedindo o anticristo de fazer a sua obra. Quando essa coisa for removida, ele estará livre, e aí haverá a grande perseguição e a apostasia, a última perseguição, preparando o cenário para a volta de Jesus. Que coisa é essa que impede o anticristo de se manifestar? Nesse ponto, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em desvantagem com relação aos leitores originais da carta de Paulo. Porque quando Paulo escreve aqui no versículo 5, ele diz: não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E no verso 6, e agora vós sabeis o que o detém. Ou seja, Paulo já tinha falado sobre isso lá na igreja de Tessalônica. Ele já tinha pregado esse sermão. Ele estava dizendo: lembra que eu falei para vocês? Ah, é mesmo. Então aqueles crentes tinham uma vantagem sobre nós. Eles ouviram o que Paulo disse, nós não ouvimos. Então eles sabiam o que estava impedindo o anticristo de se manifestar. A gente tenta saber. E aí existem 3 teorias principais. A primeira teoria é de que o que está impedindo o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Então a igreja vai ser arrebatada, junto com a igreja vai o Espírito Santo, e aí o anticristo se manifesta. Há uma dificuldade com essa teoria, e a dificuldade é que ela contradiz o versículo 1 e o versículo 2. No versículo 1 e no versículo 2, Paulo está dizendo que a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele não acontecerá antes que o anticristo se manifeste. Então não dá para a igreja subir antes do anticristo se manifestar. Então, embora existam alguns cristãos que defendam essa teoria, ela me parece contraditória com o texto bíblico. A segunda teoria que existe é de que o que está impedindo o anticristo de se manifestar é o cumprimento da grande comissão. Porque vocês se lembram que Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. E aí, como a igreja ainda não cumpriu esse mandado, como ainda não pregou o evangelho a toda criatura, isso está impedindo os acontecimentos finais. É uma teoria plausível. Acredito que o mais simples seja acreditar que o que detém o anticristo é o mandado de Deus. Simples assim. Há um mandado, uma ordem, uma determinação de Deus
dizendo: o anticristo não vai se manifestar agora. Satanás está amarrado. Quando esse mandado for removido, quando Satanás for solto, então não haverá impedimento, e aí o anticristo se manifestará. Quinto lugar, a quem o anticristo enganará? E aí vamos aos versos 10 a 12. Diz o texto que o anticristo vai enganar com engano da injustiça os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na injustiça. Então, a quem o anticristo vai enganar? Primeiro, os que não amam a verdade. Hoje tem gente até que diz que a verdade não existe, que cada um tem a sua verdade. Estes o anticristo vai enganar tranquilamente. Quem não ama a verdade vai ser enganado pelo anticristo, porque ele dirá o que as pessoas querem ouvir. Agora, o texto também nos diz que ele vai enganar os que não são salvos. Jesus disse que quando o anticristo vier, e ele será um falso profeta, fará sinais que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus, não é possível. Ele não vai enganar os escolhidos, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E ele vai enganar os que vão receber a operação do erro. Paulo fala um pouco sobre isso lá em Romanos capítulo 1, quando ele diz que aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus, que pecaram contra Deus, o que Deus fez foi entregá-las ao erro. Essa é uma constante na Escritura. Deus endurece os que se endurecem. O grande castigo para o pecador não é a mão de Deus sobre ele. O grande castigo do pecador é a mão de Deus retirada dele, entregando-o àquilo que ele tanto ama, que é o pecado. Então, embora o mundo hoje nos pareça algo assustador, tem que ser assim, para que o joio e o trigo se manifestem e a justiça de Deus seja evidenciada diante de todos os olhos. Para encerrar, o que vai acontecer com o anticristo? Versículo 8. A Bíblia diz que, quando ele se revelar, quando ele fizer a sua obra maligna, quando for revelado esse iníquo, versículo 8, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo, ele vai matar o anticristo. O anticristo será lançado no lago de fogo, junto com Satanás. E como é que Jesus vai fazer isso? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Não há uma luta aqui, não há uma batalha, não há uma troca de golpes. No Apocalipse, Jesus é descrito como alguém que batalha com a espada afiada que sai da sua boca. A palavra de Jesus. Meus irmãos, se Jesus pela sua palavra disse, haja luz, e a luz se fez, Jesus pela sua palavra ordena e os exércitos caem, os mundos se desfazem e as profecias se realizam. Então, ainda que o anticristo seja alguém, um líder mundial muito poderoso que vai perseguir a igreja, diante do nosso Senhor e Salvador, ele não é nada. Será destruído com o sopro da sua boca. Para que Jesus nos ensina todas estas coisas? Por que a palavra de Deus registra tudo isso? Para nos deixar assustados, paranoicos? Não. Para nos deixar preparados. Mas, acima de tudo, para que nós saibamos que tempos difíceis nos estão reservados, mas a vitória final nos está assegurada. Meus irmãos, eu preciso pregar isso a vocês.
porque eu não sei o que nos aguarda. Haverá dias, eu acredito, em que as igrejas ficarão sem seus pastores. Porque os pastores falsos estarão no púlpito pregando mentiras. E os pastores verdadeiros estarão nas prisões, nas cadeias, ou serão mortos. Então é muito importante que as ovelhas recebam, enquanto há oportunidade, a instrução dos seus pastores. Entretanto, nada disso é para desespero, desânimo ou medo. Pelo contrário, Jesus Cristo falou lá em Lucas, capítulo 21, versículo 28, que quando nós virmos todas estas coisas acontecerem, o pecado rolando solto, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, Jesus disse: levantai as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Não é para entrar em desespero, é para glorificar de pé, é para celebrar, é para comemorar. Levantai as vossas cabeças e exultai, disse o Senhor Jesus Cristo, porque a vossa redenção se aproxima. O inimigo se levanta, sim, mas ele se levanta para cair, porque poderoso é aquele que nos conduz. Amém?